Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira, 10 de abril de 2026. Oitava da Páscoa. Primeira leitura. Em nenhum outro há salvação. Leitura dos Atos dos Apóstolos 4, 1-12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda falavam ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Por isso prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Todavia muitos dos que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a cerca de 5.000. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Mandaram trazer Pedro e João à sua presença e os interrogaram dizendo: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor, nosso Deus, nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Evangelho. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 21, 1-14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles responderam: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Os discípulos, porém, não sabiam que era Jesus. Então ele lhes disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ao ouvir isso, Simão Pedro vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da terra, mas apenas cerca de 100 metros.
Logo que pisaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o entre eles, e fez o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo o tempo pascal, tempo de alegria profunda, tempo em que a igreja não se cansa de anunciar: Jesus está vivo. A ressurreição não é apenas uma lembrança bonita do passado, mas uma realidade que transforma a vida hoje, agora, no meio das nossas lutas, cansaços e esperanças. A primeira leitura nos mostra Pedro e João diante das autoridades. Eles haviam curado um homem em nome de Jesus e por isso foram presos e interrogados. Humanamente falando, era uma situação de medo, prisão, julgamento, ameaças. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, fala com coragem e clareza. Ele não se defende, não foge, não suaviza a mensagem. Ele anuncia com firmeza: em nenhum outro há salvação. Não é no poder, não é nas estruturas religiosas, não é nas próprias forças humanas. A salvação tem um nome: Jesus Cristo, o crucificado que Deus ressuscitou. Isso é muito atual para nós. Quantas vezes também buscamos salvação em outras coisas: segurança financeira, reconhecimento, sucesso, controle de tudo e de todos. E quando essas coisas falham, o coração fica vazio e inquieto. Pedro nos recorda que só Jesus dá sentido verdadeiro à vida. Ele é a pedra rejeitada, desprezada, mas que Deus transformou em pedra angular, fundamento seguro. A pedra angular era a pedra principal da construção, aquela que sustentava e alinhava todo o edifício. Quando a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, afirma que ele é o fundamento da vida, aquele que dá sentido, firmeza e direção a tudo. Embora tenha sido rejeitado e desprezado, especialmente na cruz, Deus o fez a base segura da salvação. Construir a vida sobre Jesus é confiar nele, escutar sua palavra e fazer dele o centro das escolhas, pois só assim a vida permanece de pé, mesmo nas dificuldades. Quem constrói a vida sobre ele não fica decepcionado. O Salmo retoma essa mesma imagem. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Deus age de um jeito que muitas vezes não entendemos. Aquilo que o mundo descarta, Deus escolhe. Aquilo que parece fracasso, Deus transforma em vitória. A cruz, sinal de morte, torna-se fonte de vida. Por isso o Salmo nos convida: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A alegria cristã não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está agindo, mesmo quando não percebemos. No Evangelho, vemos os discípulos vivendo exatamente essa experiência. Eles voltam a pescar como antes, mas passam a noite inteira e não pescam nada. Quantas vezes também acontece assim conosco? Trabalhamos, nos esforçamos, tentamos resolver tudo sozinhos e no fim, sentimos um grande vazio, uma rede sem peixes. O Evangelho nos mostra que o problema não era a falta de competência dos discípulos, mas a ausência da escuta. Quando Jesus aparece na margem e orienta: lançai a rede à direita da barca, tudo muda. A palavra de Jesus transforma o fracasso em abundância. A rede se enche e os discípulos reconhecem: é o Senhor. A fé nasce desse encontro. Perceber que Ele está presente mesmo quando não o reconhecemos de imediato, mesmo quando parece distante. Pedro, impulsivo e apaixonado, não espera a barca chegar à terra. Ele se lança ao mar. É a imagem do discípulo que ama, que erra, que cai, mas que não desiste de Jesus. E o mais bonito vem depois. Jesus já os espera com brasas acesas, peixe e pão.
Ele não cobra, não acusa, não faz discursos duros. Ele acolhe, alimenta e restaura. O ressuscitado cuida dos seus, inclusive em suas necessidades mais simples. Quando Jesus reparte o pão e o peixe, ele nos recorda a Eucaristia. É ali que ele continua se aproximando de nós, nos alimentando e fortalecendo para a missão. Depois da refeição, os discípulos não são apenas saciados, eles são enviados novamente à vida, agora com o coração renovado. Nesta Páscoa, a palavra de Deus nos convida a 3 atitudes muito concretas. Primeiro, confiar mais em Jesus do que em nossas próprias forças. Segundo, escutar a sua palavra, mesmo quando ela parece contrariar nossa lógica. Terceiro, anunciar com coragem, como Pedro, que só em Jesus há salvação, não como imposição, mas como testemunho de quem experimentou o amor que salva. Que este tempo pascal renove nossa fé, que possamos reconhecer o Senhor nas margens da nossa vida cotidiana, permitir que Ele encha nossas redes vazias e sentar-nos com Ele à mesa, deixando-nos alimentar pelo seu amor. E que, fortalecidos por Ele, sejamos sinais vivos da ressurreição no mundo. Oremos, Senhor Jesus ressuscitado e vivo entre nós, nós te louvamos e bendizemos porque vens ao nosso encontro mesmo quando nossas redes estão vazias e nosso coração cansado. Muitas vezes caminhamos na noite confiando apenas em nossas forças, e não percebemos tua presença à margem da nossa vida. Dá-nos um coração atento para reconhecer tua voz, humilde para acolher tua palavra e confiante para lançar novamente as redes segundo a tua vontade. Tu és a pedra angular, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus como fundamento seguro. Ajuda-nos a construir nossa vida sobre ti, e não sobre aquilo que passa ou engana. Quando o medo, a insegurança ou o fracasso nos visitarem, sustenta-nos com a certeza de que só em ti há salvação, sentido e vida plena. Que tua cruz, transformada em vitória pela ressurreição, seja para nós sinal de esperança e força nos momentos difíceis. Assim como preparaste o pão e o peixe para os discípulos, prepara também para nós o alimento que sustenta a fé. Renova-nos pela tua presença na Eucaristia, cura nossas feridas, reacende nosso amor e fortalece-nos para a missão. Que, cheios do Espírito Santo, tenhamos a coragem de Pedro para anunciar com a vida que tu estás vivo e que teu amor salva, acolhe e transforma. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.